Bom, o capítulo começa com o preso dizendo que agora ele realmente começou a falhar e Kim chama eles de pedaço de lixo e que tudo que eles têm é aquela boca, e o preso diz para Kim considerar uma honra que ele esteja dando atenção, afinal ele é um cavaleiro de 2 círculos e ele chama Kim de patético por não ter mana, e ele salta para cima de Kim e diz que Kim só vai acabar encontrando destino, e Kim rapidamente se move dali e o preso acerta o golpe dele no chão e ele pensa que Kim de repente desapareceu e ele pergunta para onde ele correu e o preso nota algo e Kim desmaiou o outro preso que estava segurando Ryu, e Kim pergunta se Ryu está bem e Ryu diz que sim e agradece a Kim e pede desculpas a ele, e o outro preso pergunta o que Kim fez agora e ele pergunta se Kim não pode usar magia ou pode, e Kim diz que não é magia e ele se prepara e rapidamente Kim começa a girar e prepara um chute para acertar em cheio o preso, e o preso já fica todo assustado e Kim acerta em cheio o chute no preso, e após isso alguém diz chefe e Kim olha para trás e vê que os guardas e Clark estão ali, e Clark diz a Kim para ele se explicar agora e Ryu diz para esperar 1 minuto e que o Kim é a vítima e que eles até o tomaram como refém na tentativa de matá-lo e que foi em legítima defesa, e Clark fica em silêncio e pensa que aqueles bastardos estúpidos, e Clark diz que o deixe perguntar uma coisa e ele pergunta se Kim liberou a mana dele e Kim diz que se pergunta, e Clark começa a emanar uma aura enorme e os presos dizem que estão sem fôlego e Ryu também cai no chão, só que Kim não sofre nada com aquilo e ele se pergunta se não está sendo afetado pela aura do chefe e que nenhuma pessoa comum pode resistir à aura de um cavaleiro de 5 círculos, e ele se pergunta o que está acontecendo e o sistema diz que o traço alma nobre do campeão S resistiu à supressão, e Kim pensa que esse é um traço que ele nunca viu antes e ele questiona se resistência e que poderia ser aquele um traço de imunidade mental, e ele se pergunta se aquilo é uma habilidade absolutamente ultrajante e que afinal ele é alguém que alcançou o auge no mundo dele e não tem como um amador mal sucedido de 5 círculos como ele o segurar, e que ele realmente conhece o jogo, e Clark fica surpreso e ele se pergunta se Kim ainda está de pé e que mesmo sem desbloquear a mana, e ele pensa que Kim é um idiota inútil, e Clark suspira e aumenta muito a aura dele que até quebra o chão ali, e novamente o sistema diz que o traço alma nobre do campeão S resistiu à supressão, e Kim pensa que é uma característica de rank S e nada menos, e ele se pergunta o que Clark vai fazer sobre aquilo, e Clark fica chocado e pergunta o que está acontecendo ali, e um guarda diz chefe e pede que por favor que ele pare já, e Clark para de emanar aquela aura, e Kim fica com um sorriso no rosto, e Clark pensa que bom que terminou assim, e que ele quase perdeu o controle, e balançou a espada dele com raiva, e Clark irritado diz para ele voltar ao trabalho, e Clark começa a ir embora, e Kim diz para ele esperar, e que ele tem algo para o dizer, e Clark pergunta o que é, e Kim diz que está cansado de empilhar aquelas torres de pedra, e que ele está farto de sempre se preocupar com quando os prisioneiros atacarão, e por isso ele está planejando acabar com tudo, e Ryu pergunta o que diabos é aquilo, e Kim diz que literalmente ele vai se tornar um preso no corredor da morte, e Clark pergunta se ele sabe o que aquilo significa, e que se for um capricho momentâneo, ele não vai o perdoar, e Kim pergunta se ele está preocupado com a possibilidade de retroceder, e que pelo menos grave na bola de cristal, e Clark diz que não há prova melhor do que aquilo, e ele diz para o guarda trazer a bola de cristal rapidamente, e ele pensa que está realmente animado com aquilo, e Kim fala que dizem que na última refeição ele pode comer o que quiser, e diz para decidir o cardápio agora mesmo, para a última ceia dele, e ele diz que vai comer carne bovina verdadeira, e que ele quer uma porção grande, o suficiente para comer até a satisfação, e os guardas perguntam o que, e se carne bovina verdadeira, e que inacreditável, e ele pergunta quanto custa aquilo para um preso no corredor da morte, e que a carne bovina verdadeira, e que é a carne da mais alta qualidade, cultivada naturalmente na pradaria verdadeira no Império do Sul, e é um dos pratos mais preciosos do último Salvador, e que eles até dizem que é tão delicioso que pode restaurar a força perdida, e que comê-lo pode até mudar o lado da batalha, e tinha até uma missão onde eles subornavam um NPC com isso, e Kim pensa que ele também tem uma luta importante chegando, e então ele vai fazer estoques enquanto ele pode, e que sério, e que ele não se importaria de provar o quão incrível ele é, pelo menos uma vez, e Kim diz que considerando que aquilo custa a vida dele, ele pergunta se aquilo não é justo, e que a propósito, ele só quer negócio com itens de rank S, e que se Clark tentar alguma coisa engraçada, ele anulará tudo, e Ryu pergunta se o corredor da morte, e Kim diz que certo, e Kim diz que Ryu também está chegando, e que prepare o suficiente para 2 pessoas se empanturrarem, e Ryu pergunta o que, e se ele também, e Clark diz para os guardas fazerem aquilo, e eles dizem sim, e Clark diz que quando se trata de tirar a vida de Arahan, ele deve pelo menos
isso, e Kim diz que é bom quando realmente eles se dão bem, e Ryu pergunta e quanto à sugestão dele. Já na sala, Kim diz que eles disseram que a carne verdadeira leva uma semana para ser adquirida dado quão rara ela é, e que durante esse tempo ele não se afastou do trabalho dele, e que em vez disso ele foi atendido pelos guardas enquanto manteve o treinamento dele, e Ryu diz que está à beira da morte, mas ele ainda se pergunta por que Kim faz exercício, e Kim pensa que no laser há um sistema especial, e isso é, que se mesmo uma estatística for com a estatística 100, então os pontos de experiência mudarão para as outras estatísticas, e que além do mana, todas as características são atribuídas a 100, e que aquilo significa que toda experiência que ele ganhar ali só pode aumentar a mana dele, e o guarda chama o 172 e o 218 e fala para eles saírem, e Kim pergunta se finalmente chegou, e Ryu diz, oh meu Deus, e que a vida dele está acabando ali também. Em outro lugar, eles colocam uma carne para grelhar, e Ryu está enormemente feliz comendo ali, e ele diz que nunca comeu algo tão delicioso na vida dele, e Kim diz para ele não se esquecer que é tudo graças a ele, e Kim pensa que além do sabor, o desempenho também é de alta qualidade, e o sistema diz que as penalidades foram parcialmente aliviadas, e Kim pensa que parece que toda a experiência que estava bloqueada está de repente chegando, e que o primeiro objetivo foi alcançado, e agora o próximo. Na sala do chefe Clark, um guarda diz que a festa começou, e Clark diz que sim, e que é para ele certificar de que ninguém se aproxime, e Clark pensa o que diabos foi aquele dia, e que não havia nenhum sinal de contenção forçada, e como ele deve dizer, e que simplesmente não ressoou nada, e que mesmo aposentado, ele ainda é um cavaleiro de 5 círculos, mas não há como um jovem mágico que nem desbloqueou a mana resistir à aura dele, e que algo deu errado naquele dia, e que desta vez ele vai garantir que ele obterá uma confirmação adequada, e ele olha para o bracelete que está no braço dele, e ele pensa que vai retribuir a humilhação que ele sofreu várias vezes. Já de volta a Kim e Ryu diz uau, e que aquilo foi absolutamente incrível, e ele diz que sente que não terá nenhum arrependimento mesmo se ele morrer agora, e Kim diz que não pode morrer agora, e Kim pensa que ele está tão cheio e energizado que todo o corpo dele está cheio de força, e que ele provavelmente poderia bater em um saco de punção o dia inteiro, e que ele mal pode esperar para testar aquele poder, e nessa hora a porta se abre ali, e Kim pergunta se ele finalmente chegou, e Kim pergunta o que eles fazem agora, e que já foi tudo comido, e Clark diz número 218, não, Arahan Zed, e Kim pergunta o que, e se ele está de mau humor porque não recebeu a parte dele, e Clark pensa que Kim é um bastardo arrogante que confia apenas no pedigree dele, e Clark já vai com a mão que está com o bracelete e toca no ombro de Kim, e ele pensa que por agora ele vai garantir que aquele rosto miserável sucumba à agonia, e que Arahan vem da família mágica mais elite, e mesmo um pouquinho de informação pode significar um grande lucro, e dependendo da qualidade da informação, e que ele pode até conseguir sair do canto isolado, e aquele bracelete começa a ativar, e Kim pensa que aquilo é uma ferramenta mágica, e Clark já começa a emanar a aura dele, e Clark diz o que Kim acha, e que até Kim não importa o que, e Kim continua com um sorriso no rosto, e Clark se pergunta o que, e Ryu começa a cair no chão, e Clark chama Kim de bastardo, e Ryu fica sofrendo ele no chão, e que diz olá para Clark, e manda ele se comportar, e Clark grita chamando Kim de pequeno desgraçado arrogante, e Clark fica extremamente com raiva, e começa a emanar mais aura ainda, e Kim diz para suspirar, e ele tira a mão do Clark do ombro dele, e Kim pergunta se ele não o disse para ir com calma, não disse, e que se ele quer matar alguém, execute-o corretamente, e pare de chorar como uma e Clark pensa que até usou a ferramenta mágica dele, e ele se pergunta do porquê então que ela não está funcionando, e Clark pensa que o fato do mana dele não ter efeito significa que Kim está pelo menos no círculo acima dele, e ele se pergunta se então isso significa que Kim é um 6 círculo, e que é impossível, e ele pensa que espere um minuto, e ele se questiona se seria esse o poder da linhagem Arahan, e que um 5 círculo é um nível aperfeiçoado ao longo de uma vida, e ainda, nem mesmo um mágico iniciante consegue fazê-lo se curvar, e aquela pedra do bracelete acaba se apagando, e Kim pergunta se ele terminou todo aquele trabalho fútil, e Clark abaixa a cabeça e fica em silêncio, e Clark se vira para sair, e diz que a execução será realizada na primeira hora de amanhã, e até mesmo ele, magnífico Arahan, não pode ignorar a lei decreta por sua majestade imperial, e ele diz para Kim aproveitar a última noite dele. No escritório do diretor, Clark está escrevendo em seu livro, e ele pensa que ainda não descobriu tudo, mas aquilo pode ser uma informação valiosa para Cavaleiros Ativos, e que ele vai resgatar os eventos de hoje, e Clark pensa que está exausto depois de desbloquear o mana dele ao máximo e usar a ferramenta mágica, e ele pensa que ainda assim ele precisa terminar aquele relatório, e Clark pega no sono ali. Enquanto isso, na cela de Kim e Ryu começa a acordar, e Kim pergunta se ele acordou e como está o corpo dele, e Ryu diz que está
está com enjoos como se ele fosse vomitar, e Kim diz que mesmo assim, ele tem muito jeito com as mãos, e Ryu dá uma risada, e Ryu pergunta se Kim viu aquilo, e o que ele acha das habilidades dele, e Kim diz bom trabalho, e ele pensa que para uma pessoa normal, aquilo seria bem perigoso, mas como aquele cara é surpreendentemente resiliente, e Ryu diz que na verdade funcionou porque Clark estava focado em Kim, e Kim pergunta se ele realmente está bem, e Kim diz que está muito bem, e Ryu diz que aquilo é estranho, com certeza há algo que ele não sabe, e Kim diz para ele levantar mais daquelas pedras, e Kim pensa que por falar nisso, e ele nota nas estatísticas dele que a força, agilidade e resistência aumentaram em 10 cada uma, e Kim pensa que aquilo é um resultado incrível, e é exatamente como prometido, saboroso e nutritivo, e que é claro que ele tem treinado consistentemente, mas ele está definitivamente diferente, e que o corpo dele se sente tão satisfeito, e Kim pensa que gostaria de poder remover todas aquelas penalidades dele rapidamente, mas aquilo é provavelmente improvável, mas tudo bem, e Kim diz a Ryu que eles precisam sair hoje à noite, depois que ele se recuperar o suficiente, e que eles vão lá, e Ryu pergunta se eles têm que sair agora, e que o diretor vai perceber a qualquer minuto, e Kim diz para Ryu não se preocupar com aquilo, e que ele já deveria estar desmaiado, e Ryu pergunta como Kim pode ter tanta certeza, e Kim pensa que é claro que sim, e que ele sabe que aquele bracelete que ele estava usando, e que é um item tão cobiçado que ele não consegue nem lembrar o nome exato, mas aquilo definitivamente amplifica a mana em um instante, e ao mesmo tempo que acumula um pouco de fadiga, e que agora ele provavelmente desmaiou em algum lugar, e que considerando que ele aparece na sala de festa com a chave, e até usou aquela ferramenta mágica inesperada, o plano dele se tornou muito mais fácil. Depois de um tempo, Kim diz que eles vão sair, e Ryu pergunta se Kim está bem, e Kim diz que se ele está com medo que seja, e Ryu pergunta o que, e diz que Kim é o ajudante dele, então Kim deve ficar com ele, e Ryu diz que não há chave do quarto ali, e Ryu pergunta o que eles farão, e Kim diz para ele ir ali por um segundo, e Ryu fica sem entender, e Kim derruba a cela no chute, e Ryu pergunta que tipo de poder é aquele, e se ele é realmente um mágico, e o guarda pergunta o que diabos é aquilo, e o que o número 218, e o que ele está fazendo, e Kim pergunta o que mais, e o guarda diz que é uma fuga, e eles para fazer um relatório rápido ao diretor, e que os pegue, e Kim e Ryu saem correndo dali, e Ryu diz que é à frente, e que o portão principal está bloqueado, e um guarda diz que eles têm que manter eles afastados ali, a todo custo, e os guardas dizem sim, e Kim diz para Ryu não parar, e que continue correndo, e rapidamente Kim sai disparado na frente, e Ryu desentendido, e Kim começa a correr rapidamente em direção dos guardas, e um guarda tenta atacar Kim, só que ele desvia por baixo, e rapidamente prepara um ataque, e ele pega a cabeça daquele guarda, e com muita força ele o arremessa em direção aos outros guardas, que os acerta em cheio, e derruba mais 2 guardas no chão, e enquanto um guarda olha para Kim, ele rapidamente já prepara outro ataque, e ele acerta a garganta do guarda, e o guarda grita agoniado de dor, e Kim já começa a correr em direção dos outros guardas que restaram, e os guardas que estavam no chão tentam se levantar para correr dali, e Kim passa chutando aquele guarda que ele arremessou, e um guarda manda matar Kim, e ele tenta acertar um ataque em Kim, só que Kim passa por ele dando uma cambalhota, e acerta a cabeça do guarda em cheio, e Kim já parte para cima do outro guarda, e o guarda prepara um ataque e tenta acertar em Kim, só que Kim desvia, e ele usa o chão para se virar, e Kim acerta um chutaço na cara do guarda, e ele o joga no chão, usando aquele chute, e após isso, Kim olha para trás, e nota 2 guardas saltando na direção dele para o atacar, e Kim fica animado com aquela luta contra os guardas, e ao mesmo tempo, ele chuta os 2 guardas, e Ryu diz que aquilo é loucura. Depois de um tempo, Clark está acordado, e ele nota os guardas jogados no chão, e um guarda pede a Clark desculpa, e Clark nota que o portão está aberto, e o guarda diz que o número 218 escapou, e Clark grita irritado, mandando eles irem pegar ele imediatamente. Já na aldeia de Mortimer, perto do centro de detenção, Ryu está observando por dentro de um barril, e ele diz a Zed que ele acha que os guardas perdeu completamente, e Kim diz que ufa, e Kim pergunta aonde eles estão, e Ryu diz que aquela é uma pequena cidade chamada Mota, e é a única vila perto do centro de detenção, e Kim pergunta se então os guardas serão os primeiros a irem ali, e Ryu diz que eles não podem evitar, e que as outras cidades estão muito distantes, mas se eles se misturarem com os locais, eles devem estar seguros, e Kim diz que certo, e que ele vai fazer o que Ryu disse por agora, mas ele pergunta o que exatamente Ryu está procurando, e Ryu diz que ali está algo que se encaixa perfeitamente, e que veja aquilo, e que é exatamente o tipo de lixo que um vagabundo escolheria, e que aquele lugar está lotado de vagabundos, e ele diz para Kim se disfarçasse de vagabundo, e que é a aposta mais segura, e Ryu diz que vai buscar algumas coisas necessárias, e que é para Kim esperar ali como um rato completamente imóvel, e Kim pergunta como ele pode fazer aquilo se não tem dinheiro, e Ryu pergunta do porquê Kim precisaria de dinheiro, e Ryu pensa que o jeito de pensar daquele cara é
qualquer outra coisa, e Ryu diz que estará de volta em breve, e que então não é para Kim ousar ir em lugar nenhum, porque Kim é o ajudante dele, e Kim fica em silêncio e pensa que é ajudante. Depois de 1 ou 2 horas, Ryu diz que voltou, e Kim pergunta o que ele recebeu, e Ryu diz que lentes coloridas, e Kim pergunta se aquilo é suficiente, e Ryu diz que bem, e é acessível, e que os olhos vermelhos são um símbolo de Arahan, então é para Kim ter cuidado, e que na área sul ali, que está sob o domínio do clã Baal, e que as lentes azuis estão na moda, e que entre aqueles aristocratas snobs, a cor dos olhos é apenas mais um acessório, e Kim pensa que Baal é um clã muito conhecido, e que o personagem dele principal costumava ser Torres Baal, e que aquele também foi o personagem que ele teve para o final, enquanto no lado mágico é Arahan, e para espadachim é Baal, e que fiel ao mundo onde eles se desprezam, as cores dos olhos são opostas, e Kim diz que de qualquer forma, obrigado pela atenção, e Ryu diz que ele encontrou um bom caminho de volta, e diz para Kim o seguir, e que eles vão fazer uma pequena pausa ali. Enquanto eles estão deitados, Kim se pergunta como foi que ele ficou assim, e quando ele abriu os olhos, e foi como se de repente ele estivesse dentro de um jogo, e agora ele é forçado a se esconder nos estábulos para dormir, e ele pensa que pelo menos é divertido, mas ele se pergunta por que aquele cara Ryu continua com ele assim, e ele pensa que Ryu o chama de seu ajudante, não é? E que Clark está o atingindo, e Ryu sabe que estar com ele é perigoso, e ele ainda não sabe muito sobre Ryu, afinal ele é apenas um menino de rua e um batedor de carteira, e por enquanto ele precisa da ajuda dele, e então ele vai ficar com Ryu, e Ryu se pergunta se ele realmente pode continuar confiando nele. Na manhã seguinte, Kim diz caramba, e ele pensa que ontem estava muito escuro para ver bem, e ele pergunta se ele realmente dormiu em um lugar assim, e Ryu diz que acha que ser um nobre de elite torna lugares como aquele desconfortáveis, e Kim diz que há pessoas que gostam de lugares como aquele, e Ryu pergunta se realmente os escolhe porque eles adoram, e que se eles simplesmente se acomodam de acordo com os meios dele, e Kim diz que não, e não pode fazer aquilo, e que ele precisa começar a ganhar dinheiro, mas Ryu tem que comer para viver, e Ryu pergunta como diabos, e que deve ser difícil até evitar os olhos dos guardas, e Ryu pergunta que tal Kim aprendeu um pouco sobre batimento de carteira, já que ele está ali, e Kim diz para ele esquecer os batimentos de carteira, e que o encontre no lugar que ele mencionou, e Ryu pergunta o que e onde, e Kim diz que na arena. Já na arena subterrânea, 2 homens estão se enfrentando, e ambos batem a cabeça um do outro, e Kim e Ryu chegam ali, e várias pessoas pulam de emoção, e Ryu pergunta a Zed se ele não acha que veio ao lugar errado, e Kim diz que não, e que ele está exatamente onde deveria estar, e o homem negro que está lutando morde o ruivo, e o ruivo acerta um soco na cara dele, e o próximo ataque do ruivo, o outro homem defende, só que o ruivo acerta um soco na costela dele pelo outro lado, e uma pessoa diz para ele lutar corretamente desafiante, e que ele tem tudo em cima dele, e o outro diz para o matar, e outra pessoa diz que está torcendo pelo Icas, e Kim pensa que esperava que aquilo fosse uma briga de rua desleixada, mas na verdade é melhor do que ele pensou, e Ryu diz a Zed que aquele lugar é assustador, e que eles vão sair dali rápido. O homem ruivo parte para cima do outro lutador, e o ruivo acerta um soco enorme na cara do outro lutador, que quebra o nariz dele e fica sangrando, e o ruivo começa a desferir vários golpes no outro lutador, e Ryu pergunta se Zed viu aquilo, e que ali matar uma pessoa não é nada, e o Icas é incrivelmente mais forte que aqueles condenados de Carrion, e que tentar lidar com ele, com aquela técnica de agarrar negativa, é inútil, e ele nota que Zed não está mais ao lado dele, e todos na plateia ficam chocados, e a mão do Icas está toda sangrando, e Kim diz ei, e pergunta se ele não vê que aquele cara está nocauteado, e Kim diz para ele ir com calma, e Icas olha para Zed, e Ryu fica em completo choque, e ele se pergunta por que diabos Kim subiu ali, e ele pensa que Kim é um bastardo louco, e Kim pergunta ao homem ali se ele não é o árbitro, e se ele foi subornado ou algo assim, e o árbitro fica em silêncio, e Kim diz que o resultado já está decidido, então porque ele ainda deixa a partida continuar, e se não há regras ali, e Icas puxa o braço dele, e diz que diabos é aquilo, e ele pensa que se Kim fosse um nobre, seria ainda mais difícil, e Kim pergunta se meu, e se ele não consegue dizer só de olhar, e todos na plateia ficam apreensivos, e Kim diz que Icas é claramente um menino de rua, e a plateia começa a gritar perguntando se Kim é louco, e que aquele cara era um verdadeiro canalha, e outra pessoa diz que droga, e como que aquele canalha ousa estragar o humor, e outro diz que estava se divertindo muito, e outro diz para ele dar o dinheiro dele, e o chama de bastardo, e Kim diz que é muito barulhento, e que ele assumirá a responsabilidade, e Kim pergunta se ele é aquele que deveria estar lutando com ele, e Kim diz para esperar só, que ele vai mostrar algo divertido, e Ryu grita por Zed, e diz gritando, e que ele o disse inúmeras vezes, e que a força daquele cara ali excedeu os limites dele, e toda a atmosfera está do lado dele, e que falam que a chance dele é de 1 em 1000, ou até mesmo em 10
10.000, e não importa se ele está do lado dos deuses ou da deusa da fortuna, e que simplesmente não há chance de vencê-lo, e que aquilo é absolutamente inaceitável, e que o Iccas é proibido de jeito nenhum, e que é melhor lutar contra a pessoa, e Kim diz para ele ficar calmo e colocar tudo que eles têm nele, e Ryu pergunta se Kim está o ouvindo, e se ele está planejando fazer aquilo o tempo todo, e que pare agora e desça imediatamente, e Kim diz para Ryu que depois daquela partida eles vão comer um banquete de carne como se não houvesse amanhã, e Ryu diz para ele não definir nenhuma bandeira, então a partida começa, e Iccas diz que mesmo que aquele desgraçado fique louco, ele ainda mantém a calma, e Iccas pergunta o que, e ele pensa que interessante, e que Kim parece ter mal 15 anos, mas ele se pergunta o que é aquele olhar, e que a respiração dele está perfeitamente estável, e o mais notável é a postura dele, e que ele é implacavelmente ameaçador, mas tão controlado, e Iccas se pergunta o que é aquele tremor todo, e se ele está se dizendo que ele ficou com medo de um canalha daquele, e ele pensa que sério, e se ele está com medo de um cara daquele, e ele já parte para cima com tudo. Iccas toma um soco na cara, e Iccas se pergunta o que, e Kim diz que um soco não deve ser dado atrás dos ombros, e Kim começa a desferir vários socos no Iccas, e ele diz que um soco deve ser desferido de uma posição de guarda direto para o rosto do oponente, e ao longo do caminho mais curto, mais rápido e mais limpo, e feito rapidamente, e às vezes mesmo com o peso dele atrás poderosamente, e Kim acerta um soco no queixo do Iccas, e o soco foi tão forte que quebrou os dentes do Iccas, e uma pessoa diz inacreditável, e pergunta que diabos é aquele cara, e se o Iccas está o deixando livre, e Ryu pede ao deus da guerra, deusa da fortuna, deus do milagre e a mãe da vida que por favor deixe-o voltar em segurança, e uma pessoa pergunta o que Ryu quis dizer com deixe-o voltar fora, e que se ele tem olhos acerta certamente, e Ryu começa a abrir os olhos lentamente, e a pessoa diz que aquele canalha está dominando ele, e Kim facilmente está dominando a luta, e Ryu pergunta o que é aquilo, e se é sério que ele está ganhando, e se Zed derrotando o Iccas, e Iccas está todo surrado, e ele se pergunta que diabos é isso, e ele começa a ter a vista embaçada, e Iccas se pergunta se estão dizendo que Kim pode ganhar dele, e se contra uma criança daquela, e Iccas tenta dar um soco em Kim, só que Kim desvia com facilidade, e Iccas pergunta por que ele não consegue desviar de socos tão patéticos, e que aquilo é loucura, e ele diz para ele se recompor, e Kim acerta um soco em cheio em Iccas, e Iccas cai no chão, e o Kim chama pelo árbitro, e pergunta o que ele está fazendo, e se ele deve tentar fazer aquilo sem nenhuma regra também, e o árbitro diz e ele diz que a partida acabou, e que o desafiante venceu, e Kim pensa que aquilo terminou antes mesmo de um aquecimento adequado, e que ele deveria ter conservado mais força. Em outro lugar, Kim pergunta ao atendente se ele está brincando com ele, e que ele disse que as chances eram de 62 vezes 1, e ele pergunta por que aquilo é tudo, e se ele está tentando trapacear porque é jovem, e Kim diz que não acredita que o rapaz não consegue fazer um cálculo tão simples, e o rapaz diz que aquilo é impossível, e que ele calculou exatamente, e Kim diz que não tem como sair tão baixo, e Kim pergunta a Ryu quando ele apostou, e que ele o disse para apostar tudo, e Ryu diz que ele realmente odeia jogos de azar, e que eles precisam economizar algum dinheiro para jantar também, e uma mulher chega ali e diz olá, e ela dá um sorriso, e pergunta se pode falar com Kim por um momento, e Kim pensa que era sobre aquilo que o árbitro estava de olho antes, e Kim pergunta quem ela é, e ela dá um sorriso, e diz que ao julgar pela falta de noção dele, ela diz que deve ser a primeira vez dele ali, e ela diz que é a gerente daquela arena, e que o nome dela é Rena, e ela pergunta se ele pode dar uma palavra, e Kim e Ryu começa a ir embora dali, e Kim responde que não, e agradece a ela, e Ryu pensa que aquela pessoa é Rena, e dois guardas param na frente de Kim, e ele pergunta se eles todos querem acabar com ele, e Kim pergunta se eles devem deixar eles dormir por alguns dias, e ambos segurança ficam em silêncio, e Kim pensa que nem nos sonhos mais loucos, e se é porque ele é tão ferozmente leal àquela mulher, e Rena diz que o Iccas que Kim derrotou hoje é um campeão que ela observou na cidade grande, e ela pergunta se Kim sabe exatamente o que ela quer dizer, e ela diz que hoje ela vai o deixar livre, afinal eles se encontrarão novamente, e ela diz que na próxima vez eles conversarão em um ambiente mais descontraído, e ela diz que realmente ama oponentes fortes, e Kim fica em silêncio ali. Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aí embaixo, e se estiverem pelo celular, peço que hypem um vídeo para poder ajudar o canal. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo.